Você pode até achar que está apenas, sei lá, inventando uma história, mas na verdade você está revelando o seu jeito de enxergar o mundo. Como é a sua escrita? Mesmo quando a gente tenta inventar uma história totalmente distante da nossa vida, o inconsciente dá um jeito de escapar. Você já parou para pensar que a forma como você escreve pode revelar mais sobre você do que você imagina? Eu não estou falando aqui da caligrafia, que já foi usada há muito tempo para fazer análise de personalidade. Talvez você ache que está apenas inventando uma história, descrevendo um personagem ou escolhendo a melhor palavra. Mas, na verdade, cada vírgula, cada frase, cada detalhe que você coloca no papel é um espelho da sua mente, das suas emoções e até do seu jeito de ver o mundo. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Como a sua escrita revela quem você é, às vezes de forma consciente, às vezes sem você nem perceber. Para ilustrar, deixa eu contar uma história rapidinha sobre o Luiz Fernando Veríssimo. Você já deve ter lido alguma crônica dele. Aquelas histórias curtas, cheias de humor, de ironia e ao mesmo tempo com uma crítica social escondida ali no meio da piada. Pois é, dizem que o Veríssimo era extremamente tímido, reservado, quase calado nas conversas do dia a dia. Mas basta abrir um livro dele para perceber que no silêncio da vida real, ele observava tudo. Ele transformava o cotidiano mais banal em cena engraçada. E isso mostra justamente quem ele era. Um sujeito que, ao invés de se impor pela fala, revelava o mundo pelo seu texto. A forma como ele escrevia, leve, rápida, mas cheia de camadas, diz muito sobre a sua personalidade. Mostra sensibilidade, inteligência e aquele olhar irônico que não deixa nadinha escapar. Você pode até não ter conhecido o Veríssimo pessoalmente, mas lendo as suas crônicas já tem uma ideia bem clara de quem ele era. Agora, a grande questão é: se o estilo de um escritor famoso como ele revela tanto sobre a sua maneira de ser, o que será que a sua escrita está revelando sobre você? Se a gente parar para pensar, a escrita funciona como um espelho. Não importa se você está inventando uma ficção ou descrevendo um fato real. A forma como você organiza as frases, a escolha das palavras e até o ritmo que você coloca no texto entregam muito sobre quem você é. Quer ver um exemplo disso? Vamos falar do Júlio Cortázar. Ele tinha uma escrita que parecia brincar com o leitor. No livro Jogo da Amarelinha, ele quebrou completamente a ideia de linearidade. Não era só contar uma história do começo ao fim. Cortázar fornecia aos leitores diferentes caminhos, capítulos que podiam ser lidos em ordem ou fora dela, como se fosse um jogo literário. Isso já mostra uma característica da personalidade dele, a inquietação. A recusa de aceitar as regras prontas, a ousadia de transformar o ato de ler em uma experiência ativa, quase uma provocação. Agora perceba como isso reflete quem ele era. O Cortázar não se contentava com a rotina, com o tudo sempre igual. Ele via a literatura como um espaço de liberdade total. E isso dialoga diretamente com a sua forma de pensar a vida. Um escritor que cria narrativas abertas, múltiplas, é alguém que também encara a realidade de forma plural. Ele acreditava em perguntas que nos tiram do lugar comum. E é isso que eu quero dizer quando eu falo que a escrita é um espelho da personalidade. Você pode até achar que está apenas, sei lá, inventando uma história, mas na verdade você está revelando o seu jeito de enxergar o mundo. Um autor mais objetivo, como Hemingway, busca a clareza, a força da simplicidade. Já o Cortázar prefere o labirinto, o inesperado, porque essa era a sua natureza. E aí eu pergunto, como é a sua escrita? Você tende a ser direto e enxuto? Ou gosta de brincar com as palavras, de experimentar caminhos novos? Repare bem, porque essas escolhas dizem muito mais sobre você do que você imagina. Existe um detalhe fascinante na escrita. Mesmo quando a gente tenta inventar uma história totalmente distante da nossa vida, o inconsciente dá um jeito de escapar. É como se tivesse sempre uma caneta escondida na mão, interferindo no texto. A psicanálise fala muito sobre isso. Freud dizia que os sonhos são a estrada real para o inconsciente. O Jung, por sua vez, ampliou essa ideia, mostrando como os arquétipos, aquelas figuras universais como o herói, a sombra, o sábio,
aparecem repetidamente nas histórias que contamos. E se pensarmos bem, escrever é quase como sonhar acordado. Não é por acaso que muitas vezes você termina um conto ou um poema e percebe ali sentimentos, como medos ou desejos, que nem sabia que estavam tão fortes dentro de você. Veja o Edgar Allan Poe, por exemplo. Ele afirmava estar escrevendo apenas histórias de horror, quase um exercício técnico para provocar o leitor. Mas quando você lê O Coração Delator ou A Queda da Casa de Usher, não dá para ignorar que existe ali uma fixação profunda pela morte, pela loucura, pelo lado sombrio da mente humana. É como se os seus próprios fantasmas estivessem vazando para o papel. E aqui está o ponto. O que você escreve é também uma forma de se analisar. Seus personagens podem carregar traços seus que você nem se dá conta. Os temas que voltam repetidamente talvez sejam reflexos de questões que ainda você não encontrou resposta. A narrativa, nesse sentido, é um espelho turvo, que mostra um pouco mais do que você queria esconder. Aí eu te pergunto novamente, quando você lê suas próprias histórias, já percebeu se há um padrão escondido ali? Será que os seus contos e crônicas são apenas invenção? Ou são, na verdade, fragmentos do que você não disse em voz alta ainda? Se tem algo que entrega muito sobre o escritor, são os temas que ele escolhe. É curioso perceber como alguns autores, por mais que variem nos enredos, voltam sempre para as mesmas obsessões. É como se houvesse uma bússola interior, puxando suas histórias para um território específico. Olhe para o Franz Kafka. Seus textos estão cheios de personagens presos em situações absurdas, enfrentando burocracias intermináveis ou transformações inexplicáveis. A metamorfose, o processo, o castelo, em todos eles a sensação é a mesma. A do indivíduo esmagado por forças que ele não consegue compreender ou não consegue controlar. E isso não é à toa. O Kafka viveu uma vida marcada por relações tensas com a autoridade, e especialmente com o pai. E também pela experiência sufocante do trabalho dele em repartições públicas. O tema da opressão e do aprisionamento não é só literário. Era o espelho da sua própria realidade. Dostoiévski é outro exemplo. Ele escreveu romances enormes e densos, mas se você reparar bem, quase todos giram em torno de uma mesma questão: a culpa, o pecado, a redenção. Em Crime e Castigo, o Raskolnikov mata um agiota e passa o livro inteiro em conflito interno, sendo esmagado pelo peso da sua própria consciência. Em Os Irmãos Karamazov, a trama é uma verdadeira investigação sobre fé, moralidade e responsabilidade humana. E por que Dostoiévski insiste tanto nesse tema? Porque ele próprio carregava uma vida cheia de culpa, marcada por dívidas, prisões, crises de fé e até a experiência de quase ser executado. Isso nos mostra algo poderoso. Quando você escolhe um tema, consciente ou inconscientemente, está revelando uma ferida, uma obsessão ou uma fascinação pessoal. E não são só os temas, mas também os personagens que você cria. São pistas sobre quem você é. O herói que você idealiza pode ser a versão de si mesmo que você gostaria de ser. O vilão pode carregar aqueles traços que você mais rejeita. E as figuras cômicas, muitas vezes, trazem a sua própria auto-ironia disfarçada. Então, da próxima vez que você sentar para escrever, preste atenção. Por que você insiste em certos assuntos? Por que alguns personagens parecem voltar de novo e de novo, mesmo em histórias diferentes? Talvez essa repetição seja justamente a revelação mais íntima de quem você é. Até aqui a gente falou muito sobre os temas e personagens, mas existe um outro aspecto fundamental. Não é só o que você escreve que revela quem você é. É também o como você escreve. O tom, o ritmo, a estrutura das frases, até a pontuação que você usa. Tudo isso já dá pistas da sua personalidade. Pense, por exemplo, em um mesmo acontecimento. Uma pessoa está parada na chuva, sem guarda-chuva, esperando um ônibus. Um escritor pode descrever a cena de forma trágica, destacando o frio e a solidão, sei lá, o desconforto que ele está sentindo. Outro pode transformar em ironia, rindo da situação patética de ficar encharcado. E um terceiro ainda pode se encantar com a poesia do momento, vendo na chuva uma purificação, um renascimento. É a mesma cena, mas 3 estilos completamente diferentes.
E cada estilo entrega o olhar de quem escreveu. Se voltarmos aos clássicos, dá para ver isso com clareza. O James Joyce escrevia com fluxos de consciência intermináveis, como se a mente dele transbordasse sem filtro, revelando um espírito experimental, ousado, caótico. O Ernest Hemingway, ao contrário, construía frases curtas, diretas, sem adjetivos desnecessários, como se estivesse sempre em busca da verdade mais crua e essencial. A Virginia Woolf preferia mergulhar nas sutilezas da mente, nas emoções mais delicadas, criando uma prosa que parecesse música. E você? Qual é a sua tendência natural? Você se sente mais confortável sendo objetivo, cortando o excesso, ou é do tipo que gosta de expandir e mergulhar nos detalhes, de sentir cada nuance? Aqui vai um exercício que pode ser revelador. Escolha uma mesma situação e tente descrevê-la de 3 formas diferentes: uma irônica, uma trágica e uma poética. Depois, leia e perceba qual delas saiu com mais fluidez. Qual pareceu mais sua? É essa uma das chaves para descobrir o que a sua escrita diz sobre você. A forma é uma impressão digital literária. Você pode até tentar imitar outros estilos, mas existe sempre um jeito de escrever que é só seu e que denuncia muito a sua visão de mundo. Chega um momento na vida de todo escritor em que surge a grande questão. Afinal, qual é o meu estilo? No começo, é natural a gente imitar, é quase inevitável. Você lê um autor que admira e fica encantado com a forma como ele escreve. E quando percebe, está tentando repetir aquele mesmo tom, aquelas mesmas frases. É como quando estamos aprendendo a tocar um instrumento. Antes de criar a sua própria música, nós precisamos treinar com as partituras dos outros. Mas com o tempo, acontece algo muito curioso. O estilo começa a escapar por entre os dedos, quase sem que você force. Você pode até tentar escrever como Dostoiévski, mas de repente aparece um jeito de frasear que é só seu. Pode se inspirar na Clarice, mas a cadência das palavras acaba assumindo outro ritmo, um ritmo que ninguém mais tem. Isso acontece porque o estilo é, no fundo, a identidade literária. É a junção da sua bagagem cultural, do seu olhar para o mundo, do seu temperamento e até das suas manias. É por isso que depois de algum tempo, dá para reconhecer um escritor apenas por algumas linhas. Você lê um parágrafo de Guimarães Rosa e não precisa nem olhar a assinatura. Lê um conto de Veríssimo e já sabe que é dele. O estilo é uma assinatura invisível. E talvez o mais bonito disso seja perceber que o estilo amadurece junto com a pessoa. O jovem escreve de um jeito, ansioso, cheio de urgência, querendo mostrar tudo de uma vez. O adulto escreve de outro, com mais pausa, mais reflexão, mais densidade. A cada fase da vida, a escrita vai se transformando, mas sempre mantendo aquele núcleo único que é só seu. Então, se você ainda não sente que encontrou o seu estilo, não se preocupe. Ele não é algo que você decide ter. Ele nasce no próprio ato de escrever, de experimentar, de errar, de tentar de novo. Escrever é justamente o caminho para encontrar a sua identidade literária. Existe um medo muito comum entre escritores, principalmente os que estão começando. O medo de se expor demais. Muita gente pensa assim: mas eu vou escrever uma ficção, ninguém vai perceber que sou eu ali falando. Só que não é bem assim. Mesmo na ficção, o leitor atento percebe pedaços de quem você é. É inevitável. A escolha das palavras, o olhar sobre o mundo, o tom da narrativa. Tudo isso entrega fragmentos da sua vida interior. Você pode inventar um personagem completamente diferente de você, mas de alguma forma ele vai ter o seu jeito de sentir, ou vai repetir um dilema que você já viveu. E é justamente aí que mora a beleza da literatura, no ato de se revelar, mesmo que disfarçado. Quando Dostoiévski expunha as suas angústias sobre fé e culpa, estava mostrando o próprio coração. Quando Clarice Lispector escrevia aquelas frases que parecem vir de um abismo existencial, estava abrindo para nós a sua própria inquietação. E quando Luiz Fernando Veríssimo transformava uma situação banal em crônica, estava nos mostrando seu olhar irônico, curioso e bem-humorado sobre o cotidiano. Essa revelação não precisa ser escancarada. Às vezes ela é sutil, um detalhe, numa entrelinha. Mas é ela que cria conexão. O leitor não se apaixona apenas pela história,
Se apaixona porque sente que é uma pessoa real por trás dela. Alguém que também tem dúvidas, que tem medos, que tem sonhos. Por isso, não tema se revelar. A vulnerabilidade na literatura é força. É ela que dá autenticidade ao seu texto. É ela que transforma palavras em experiência compartilhada. E se você ainda tem medo de se expor demais, pense assim: escrever é como conversar com alguém de confiança. Você não precisa contar tudo de uma vez, mas cada frase, cada cena é uma fresta que deixa o leitor espiar quem você é. E quanto mais verdadeiro for esse gesto, mais forte será o vínculo criado pela sua escrita. Agora que a gente já falou de estilo, de temas e até da vulnerabilidade que a escrita carrega, vem a parte prática. Como usar tudo isso para se conhecer melhor e também evoluir como escritor? O primeiro exercício é simples, é aquele que eu já falei, mas ele é muito poderoso, hein? Releia os seus próprios textos como quem analisa um sonho. Sabe quando você acorda e tenta decifrar aquele sonho e o que aquele sonho quis dizer? Faça a mesma coisa com as suas histórias. Pergunte a si mesmo: quais imagens aparecem de forma recorrente? Quais sentimentos dominam esse texto? Será que os personagens têm algo em comum comigo? Essa análise pode revelar padrões escondidos, temas que você nem percebeu que repete, e emoções que talvez esteja pedindo atenção. O segundo exercício é brincar com os estilos. Pegue um acontecimento do seu cotidiano. Pode ser uma fila do banco que você pegou, um jantar em família que aconteceu, ou um cachorro atravessando a rua que você viu. Escreva essa cena 3 vezes, uma de forma trágica, outra de forma irônica e uma de forma poética. Depois compare. Em qual versão você se sentiu mais confortável? Qual delas pareceu mais autêntica? A resposta vai mostrar muito sobre a sua forma natural de se expressar. O terceiro exercício é observar os personagens que você cria. Eu sei que tem muita gente aí que ama criar personagem. Faça uma lista das qualidades e dos defeitos dele. Depois pergunte a si mesmo: será que eu não estou projetando aqui os meus próprios medos, as minhas próprias ambições, ou as pessoas que mais me marcaram? Muitas vezes o herói carrega a nossa versão idealizada. O vilão traz o que mais rejeitamos. E a figura engraçada guarda a nossa própria autoironia. E um quarto exercício que eu considero fundamental: escreva um texto curto sobre um tema que você nunca ousou escrever. Algo que você evita porque acha que não tem nada a ver com você. Depois leia em voz alta. Vai perceber que mesmo nesse terreno estranho, a sua marca pessoal aparece. É inevitável. O seu estilo, a sua visão de mundo, as suas escolhas de palavras estarão lá, revelando quem você é. Essas práticas não são só exercícios técnicos, elas são uma forma de autoconhecimento. Quanto mais você observa a sua própria escrita, mais entende a si mesmo e mais consciente se torna do poder que, como autor, você tem. Escrever não é apenas contar uma história. Escrever é se contar em fragmentos. Cada parágrafo é uma fresta da sua mente. Cada personagem carrega um pedaço seu. Cada tema recorrente é um reflexo de algo que pulsa dentro de você. Mesmo quando tenta esconder, a sua escrita sempre revela. A literatura não é só feita de enredos e palavras bonitas. Ela é feita de pessoas, de você, do seu olhar, da sua voz, da sua experiência única. E quanto mais verdadeiro você for na sua escrita, mais chance terá de tocar profundamente quem lê. Então eu quero te deixar com uma pergunta. Quando você lê os seus próprios textos, o que descobre sobre si mesmo? Quero muito que você me conte isso aqui nos comentários, se você já percebeu isso. Porque compartilhar essas percepções também é parte do processo de se tornar escritor. Se esse vídeo te ajudou a pensar diferente sobre a sua forma de escrever, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar as próximas conversas, os próximos vídeos. E não sai daqui ainda não, porque eu vou te deixar na tela aqui a indicação de outro vídeo aqui do canal. Eu espero que você goste. Obrigada por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.